Fala campeão, tudo certo? Como que você tá? Sou Douglas Siqueira, seu coach esportivo. Cara, é muito comum, ou já aconteceu com você, de passar um treino para o seu aluno de acordo com o que você aprendeu na faculdade ou de acordo com o que você aprendeu nos seus treinos, nas artes marciais? Seja na educação física, nas artes marciais, você sempre talvez tenha aprendido a parte técnica, a parte da fisiologia, e deixa eu te falar, deixa eu te fazer uma pergunta, na verdade, né? Alguém já te explicou como que funciona a mente humana ou o comportamento humano e os seus impactos nos resultados perante a parte física e a parte técnica? Antes de eu entender o meu perfil, eu fazia quase tudo no automático, praticamente. Eu era mais reativo do que proativo nos treinos, nas lutas, e isso também se refletia muito na minha vida pessoal e até mesmo no profissional, dentro da empresa que eu tinha, dentro das ações que eu tinha de tomar. É um desafio muito grande lidar com outras pessoas, e quem diria talvez eu estar aqui nesse momento gravando um vídeo para você, porque eu ficava pensando muito no que os outros iam falar, pensar ou dizer sobre mim, se ia estar bom. Eu ficava sempre pensando que tinha que estar perfeito, tinha que estar legal, todas essas coisas. E depois eu fui entender que isso se tratava de comportamentos, de atitudes. Então, você conhecer a si mesmo, você trabalhar o seu autoconhecimento no empreendedorismo esportivo, tem um grande impacto positivo para você. E isso passa diretamente por você se autoconhecer e trabalhar o seu perfil comportamental. Muitas vezes a conexão ela não é gerada entre você e o seu aluno, pois muitas vezes você está falando na sua linguagem, na sua frequência, e não na linguagem do outro. Agora, quando você consegue entrar no mapa do outro, quando você consegue entrar no mundo da outra pessoa, do seu aluno, tudo isso acaba ficando mais fácil para você se conectar, para você conversar com essa pessoa. Por mais que os estudos eles acabem mostrando por A mais B que os exercícios eles devem ser feitos de determinada forma, mas se você não olhar para a pessoa, para o que ela gosta, para os comportamentos, se você não entender cada perfil dessa pessoa, muitas vezes você vai acabar quebrando a conexão com ela. Pode ser que você perca um aluno, ou pode ser que você deixe de fechar um personal porque você não conseguiu se conectar com a pessoa, você não conseguiu se conectar com aquele aluno. Às vezes você não se aprofunda mais com ele, não entende verdadeiramente o que ele está buscando e deixa de gerar resultados efetivos para ele por não conhecer o perfil daquela pessoa. E quando você olha na perspectiva do outro, a comunicação ela muda. Isso acaba facilitando muito o seu entendimento e o da pessoa também. Então, para você ter uma ideia, o perfil comportamental, entender de comportamentos, é uma maneira de você conseguir decifrar os comportamentos que as pessoas elas possuem sobre certos estímulos. E isso acaba te ajudando a potencializar e maximizar a aceleração de resultado dessa pessoa e também o seu. Imagina você conseguir gerar resultado muito mais rápido, ao invés de 5, gerar em 3 meses, em 2 meses. Olha que fantástico, olha que louco isso daí. E se você for ver, cada ser humano ele possui uma forma diferente de agir e de se comportar diante das situações. E é fundamental que todos saibam respeitar a individualidade das pessoas. Você consegue ouvir plenamente e dar atenção no que o seu aluno está dizendo, no que ele está querendo trazer para você? Então, se você for pensar no âmbito pessoal, o perfil comportamental ele também é muito importante. Isso porque é uma ferramenta que auxilia demais você, o seu aluno e o ambiente no qual você está inserido a avaliar o seu estado atual e a tomada de decisão. Isso para alcançar as mudanças e melhorias que você deseja na sua vida profissional. Seja em questões familiares ou de relacionamentos, ela acaba ajudando muito. E esse mapeamento ele acaba favorecendo o reconhecimento das habilidades e dos pontos fortes também, o que é necessário estar melhorando e as atitudes nocivas, bloqueios e crenças limitantes também que impedem você de avançar no mundo esportivo, de avançar na sua vida. E se você parar para pensar, cada ser humano com essas formas diferentes de agir, de se comportar, diante das situações, é fundamental que todos saibam respeitar essas individualidades. Então, se você entender qual é o perfil de cada pessoa, se você entender o seu aluno,
Isso facilita muito mais para que você consiga gerar conexão, se comunicar melhor, estar mais comprometido também com ele e ter zelo pelo que você faz no dia a dia, com paixão e com vontade. Independentemente do perfil, do seu perfil ou da outra pessoa, você conseguir apresentar um espírito de liderança e conseguir entrar em conexão com ela, pode ser um grande diferencial na hora de você conseguir aquele cliente de personal. Talvez aquele cara já passou por outros personagens, não teve o resultado que desejava, ou teve resultado e depois perdeu tudo, porque muitas vezes ele não teve uma continuidade. Será que você é essa pessoa que vai gerar essa continuidade junto a esse aluno que muitas vezes está pedindo socorro, não só fisicamente, mas às vezes até emocionalmente? E quando você entende de perfil, quando você avança um pouco mais a fundo, do que talvez até mesmo aquela pessoa não está vendo, é o que faz com que você consiga fazer parte da vida dessa pessoa e que você consiga gerar os resultados verdadeiros, não só físicos, mas também na vida, no interior dessa pessoa. Então, a característica essencial em qualquer área e função é a capacidade de você conseguir se comunicar. A todo momento você está vendendo alguma coisa, que pode dizer muito mais do potencial da pessoa do que propriamente do que ela está te dizendo. Então, quando você consegue se conectar e entrar no mapa dela, isso te ajuda muito. Então, se você souber, se você entender a sua capacidade de comunicação, que é uma característica essencial, que pode acabar desdobrando em várias outras e que são bastante importantes no ambiente no qual você está inserido. E a capacidade de comunicação com o seu público, a capacidade de você se comunicar através das redes sociais, a capacidade de como você transmite a sua comunicação desde o tom de voz e a sua comunicação não verbal. Elas contam muito para que você consiga gerar essa conexão com o seu cliente e fazer com que verdadeiramente ele compre a sua ideia, com o que você está falando. Mas, ao mesmo tempo, junto com a comunicação, você tem que mostrar um espírito de liderança também. Mostrar que você entende do que você está falando, mostrar que você tem as capacidades, as habilidades necessárias para que você consiga liderar esse processo no qual você está convidando ela. E isso vai fazer com que as pessoas desejem estar com você e também realizarem os sonhos delas. Então, a capacidade de você conseguir dirigir pessoas efetivamente, extraindo o melhor dela, faz com que você alcance resultados extraordinários. E isso tem impacto direto para que você consiga mais alunos, para que você consiga vender mais ainda a sua hora de personal. Ou seja, hoje as pessoas elas estão buscando profissionais capazes de serem o transformador na vida delas. E isso vai contar muito dentro das suas capacidades, das suas habilidades de liderar aquele momento. E sem conhecer o perfil das pessoas, se ela é extrovertida, se ela é dominante, se é uma pessoa analítica ou se é uma pessoa planejadora, tudo isso vai contar para que você entenda e passe o que for melhor para aquele tipo de comunicação. E tenha muita atenção, viu? Essa qualidade, muitas vezes ela não é buscada necessariamente nas pessoas, mas elas vão estar ali intrinsecamente também para que você consiga passar isso. Então, quando as pessoas entendem que você sabe da parte técnica, que você tem fundamentos, que você tem ferramentas, mas você sabe comunicar isso de forma adequada, é o que faz com que os seus resultados apareçam e sejam ainda mais efetivos para o seu dia a dia. Faz sentido para você? Quando você consegue trabalhar também o seu foco, quando você consegue trabalhar a concentração dessas pessoas, você consegue entregar muito mais resultado dentro do tempo prometido. Isso vai fazer com que essa pessoa tenha um interesse genuíno no que você está fazendo. E ela vai acabar divulgando você para outras pessoas. Ela vai falar que ela teve o seu resultado ali, com fulano de tal, o cara com aquele personal, com aquele professor. Então, quanto mais focado você tiver, isso vai ajudar muito no seu processo. Ter o conhecimento de pessoas vai ajudar, mas ao mesmo tempo também você tem que ser criativo quando você está lidando com perfis. Quando você está lidando com perfis, você não está lidando com uma única pessoa, você está lidando com vários perfis. Trabalhando, entendendo esses perfis, você consegue ser criativo para cada um. Isso faz com que você trabalhe a sua flexibilidade, a sua capacidade de resiliência e a sua capacidade de adaptação
dependendo do ambiente e do perfil da pessoa. Isso te ajuda demais. Ao mesmo tempo que você trabalhando a sua congruência e coerência, vai fazer com que essa característica ela te mantenha alinhado entre aquilo que você está falando, do que você pensa, do que você sente, mas verdadeiramente do que você faz. Faz sentido isso para você? E isso vai trazendo outras competências junto também, né? Isso envolve a integridade, a sua capacidade de ficar curioso, de querer saber mais sobre o seu aluno, não invadir a vida dele, mas desde que ele te permita, isso vai fazer com que você consiga verdadeiramente ver os pontos que precisam ser trabalhados e impactar diretamente no que realmente é a causa e não o efeito. E ter essa capacidade também analítica e estratégica para que essa pessoa esteja voltada para resultados, mesmo que seja uma pessoa extrovertida, que é uma coisa que eu vou falar um pouco mais para frente, é aquela pessoa que gosta de brincar, que não está tanto voltada para resultados, que não gosta tanto de metas, vai caber a você saber adequar o perfil dessa pessoa para que ela atinja os objetivos dela e esteja comprometida. Isso depende muito de você também. E se você conseguir fazer com que essa pessoa compre a ideia, é o que vai fazer você ser diferenciado como personal. Faz sentido para você? Mas ao mesmo tempo, quando você está falando de comportamentos, como o próprio nome ele já sugere, a gente está falando de fazer uma análise do comportamento por meio de diversas técnicas e ferramentas também para identificar e entender o perfil do seu aluno e o seu perfil também. E garantir com que você consiga acessar no máximo do que você está buscando e do que ele está buscando. E a melhor maneira de definir esse perfil é conseguindo fazer essa análise de perfil comportamental. Dentro aqui dessa aula, você já vai conseguir ter uma base, conseguir ter uma boa ideia de como funcionam os perfis. Faz sentido para você? E quanto mais você consegue ser profundo na análise de perfil, entender o perfil dos seus alunos, isso vai fazer com que você consiga trabalhar e facilitar ainda mais o seu entendimento através dos seus recursos visuais, trabalhando formas que você consiga interagir com ele. Para você ter uma ideia, já teve pessoas que me perguntaram se eu era bruxo, porque só ali de 5, 10 minutos conversando com aquela pessoa, um pouco de entender do que ela estava falando, observando os comportamentos, comunicação verbal e não verbal, eu já consegui traçar um perfil daquela pessoa. Então, de olhar e falar, ó, você gosta de estar com pessoas, você gosta de ter a atenção de pessoas, você necessita do convívio humano, mas você gosta que as coisas sejam do seu jeito. Por quê? Quando eu vi aquela pessoa, era uma pessoa extrovertida, dominante. E aí ele olhou para mim e falou, não é assim. Só que ao lado desse cara, estava a esposa dele. E a esposa dele olhou para mim e falou, é verdade, ele é bem assim, é desse jeito mesmo. E aí ele olhou para mim e falou, cara, não vou falar mais nada perto de você. Eu falei, mas por quê? Ele falou, cara, realmente eu sou desse jeito. Ele falou, você é bruxo, você entra na minha cabeça. Eu falei, não, na verdade não é entrar na sua cabeça, mas na verdade é observar os seus comportamentos, o jeito de falar, o jeito da postura, o jeito como se comunica, verbal e não verbal. Faz sentido para você? Então, quando você está lidando com pessoas, você precisa muitas vezes não olhar só o que ela está falando, mas olhar a congruência do que ela está dizendo com os seus comportamentos, com as suas atitudes. Caso contrário, se você fizer um diagnóstico errado, isso pode comprometer o seu trabalho. Então, se você tem um perfil, como você vai se conectar com uma pessoa que tem um perfil totalmente diferente do seu? Faz sentido? Muitas vezes mesmo entendendo o seu perfil, como eu posso talvez me conectar com ela, talvez sendo similar ao perfil dela, mas fazendo com que ela entenda o propósito do projeto que eu estou apresentando. E existem competências técnicas e comportamentais que elas devem estar presentes basicamente em todas as atividades profissionais e de acordo com as tendências do mundo organizacional, vamos dizer assim, do mundo fitness também. E se você for ter uma ideia, todo profissional, você também, possui competências técnicas de executar suas atividades no dia a dia de uma maneira ou de outra. E estratégias também, que é ter a consciência da situação global do que você vai fazer e como vai fazer, mas ao mesmo tempo entendendo o comportamento humano. De que forma que eu posso acessar essa pessoa
para que ela faça o que eu estou pedindo para ela. Então, se você for pensar o profissional de sucesso, ele precisa saber lidar com pessoas, ele deve agir com naturalidade diante das pressões do dia a dia, muitas vezes do aluno, por um resultado rápido, mas tem que ser flexível e precisa saber reagir rapidamente às mudanças. E, no entanto, as cobranças elas vão depender muito de cada pessoa, de cada aluno, da forma como cada um lida. E elas podem ser diferentes dependendo do perfil do seu público. Faz sentido para você? Você já parou para pensar qual é o perfil do público que você está atendendo? Qual que é a maioria do perfil que você tem convivido hoje em dia? Se você for pensar, as competências elas podem ser divididas muitas vezes em dois grupos, as técnicas e as comportamentais. E o diferencial competitivo do profissional está em saber gerir essas próprias características. E também no autoconhecimento e na identificação das competências e do perfil comportamental. Para você ter uma ideia, existem 4 perfis comportamentais básicos em qualquer pessoa. Você não é um só, você não é 2, você tem a mescla desses 4, mas tem 1 ou 2 que predominam mais do que os outros. E com isso, eles possuem grandes chances de determinar as suas reações quando você é confrontado com praticamente qualquer tipo de situação. E com algumas poucas características predominantes em cada um desses perfis, é fácil você entender por que eles estão separados. Então, assim, para você ter uma ideia, eu já falei aqui do extrovertido, mas o extrovertido ele é uma pessoa comunicativa e geralmente dotada de grande carisma e poder de persuasão. É um comunicador nato. E ele mostra-se sempre entusiasmado com os projetos e com as novidades. E ele tende a ser até excessivamente otimista e ele consegue se relacionar com facilidade com as pessoas. Mas ele é um perfil que não gosta muito de metas, que não gosta muito de rotina. Está sempre buscando uma mudança e busca sempre estar com pessoas. Então, como que você pode fazer para lidar com um perfil desse, com um aluno desse? Muitas vezes é gerando desafio com esse cara. Faz sentido para você? Então, um outro perfil que, dentro dos 4 perfis básicos que eu já te falei aqui, é um perfil mais dominante, é um perfil mais executor. E ele é dotado de grande autoconfiança. E esse tipo de perfil, esse tipo de profissional dominante, em casos extremos, ele pode ser até autoritário e ditatorial. Então é um cuidado muito grande que você tem que ter se você está se identificando com esse perfil. Porque ele é muito voltado para a ação, ele quer as coisas no tempo dele, do jeito dele. Talvez você deva ter alunos também dessa forma. Muitas vezes esse perfil ele aceita e se dá bem com desafios e até com dificuldades. Ele consegue ver a oportunidade no problema. Eu tenho muito essa característica comigo. Então, por mais que assim, eu falo que eu adoro problemas por quê? Porque eu gosto de resolvê-los. Então, acaba possuindo um senso muito grande de competitividade extremo. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Porque muitas vezes a cobrança em torno desse perfil é muito grande. É uma pessoa que se cobra muito, mas ao mesmo tempo ele costuma ser muito corajoso na sua tomada de decisão e na sua postura. E ao defender também o seu ponto de vista. Então, tem que tomar muito cuidado com esse perfil. Porque caso contrário também, você pode acabar gerando conflito com ele. Então imagina um executor imagina um dominante com um extrovertido. Como que vão lidar esses dois? Um que adora brincar, um que conversa, o outro que é muito voltado para a ação. Você já viu pessoas que querem ver as coisas acontecerem, ver a outra brincando e ficar bravo com ela? No esporte isso é muito comum. Então tem pessoas que não se dão por isso. Então você tem que ficar atento a isso também. Ok? Um outro tipo de perfil dentro desses 4, o terceiro, é o planejador. E ele está muito ligado a pessoas muito estáveis e pacientes. Muitas vezes é de um ritmo constante, de um alto grau de conservadorismo, ou seja, é muito observador, não sai falando sem ter certeza das coisas e dificilmente é uma pessoa que entra em pânico, mas ele tem uma pequena capacidade de improviso. Então, a pessoa que é muito... o planejador, ele é muito metódico. Dificilmente ele vai buscar um improviso. Então, se você está se identificando com esse perfil, o que você pode fazer também? Ou eu falo que assim, cada perfil ele tem o seu lado bom, tem o seu lado que pode ser melhorado.
Então você vai identificando e você vai observando isso também nas outras pessoas, nos seus alunos. Ou seja, entender o seu perfil para que você possa acessar o mapa do outro. Faz sentido para você? E o último perfil aqui que eu vou estar te mostrando é o analista. Ele é extremamente detalhista e meticuloso no que ele faz. E ele é muito organizado, é muito responsável e altamente conservador, até mais do que o planejador. Ele é muito hábil ao controlar processos, adora planilhas, adora rotina, ele gosta de repetição. Então você tem aquele aluno, você sabe aquele aluno que quer saber tudo, tintim por tintim, quer tudo escrito no papel, quer tudo certinho, é muito detalhista? Então é esse perfil. Então se você entender esses perfis, talvez assim, se ficou um pouco confuso para você, volta um pouco esse vídeo, vê novamente, vê qual é o perfil que você mais se enquadra, vê o perfil, pensa num aluno seu nesse momento, pensa qual é o perfil dele. Talvez até pense um aluno que ele é bem diferente de você. E aí você vai encontrar um pouco do seu perfil com o perfil desse aluno. Logicamente, só olhando assim dessa forma, você não vai conseguir ter uma análise 100% precisa. É necessário você estar aplicando realmente um teste de perfil comportamental para você entender qual é o seu nível em cada um. Mas, olhando aqui, você já vai poder ter uma clareza de como funciona cada um. E para você ter uma ideia, após menos de 10 minutos, muitas vezes, que você acaba trabalhando e observando um pouco dessas características de cada perfil, e cada um elas vão ser apontadas e contabilizadas de modo que você consiga construir o seu perfil, seja ele dominante, analítico, extrovertido ou planejador. E que dirá que uma pessoa reage e se comporta com relação a inúmeras situações possíveis. Isso acaba te permitindo você conseguir entender o porquê que você faz algumas coisas, o porquê que determinada pessoa faz outras. E isso vai fazendo com que você entenda pessoas, com que você se autoconheça e também consiga olhar o outro, talvez escutar mais, observar mais, a comunicação verbal e não verbal. E a separação em grupo deles acaba não se tratando de você criar rivais, o dominante só se dá com o dominante, assim por diante. Mas é você entender os tipos distintos desses gêneros que você consiga fazer com que eles se casem. Como que você pode usar o seu perfil, mas acessar o mapa do outro e extrair o máximo dessa pessoa do que ela precisa naquele momento. Em que momento que você tem que ser mais dominante, em que momento que talvez você tem que ser mais extrovertido, mais comunicador, talvez no momento de você fechar uma venda de personal, no momento de você fechar a venda do seu produto. Faz sentido para você? Em que momento que você tem que ser mais analista, mais estratégico, ou na hora de redigir um contrato? Você faz contrato com os seus alunos ou não, é só de boca? Muitas vezes o dominante, ele não gosta muito da rotina, não gosta muito de papel, não gosta de muita burocracia, igual o extrovertido, também não gosta muito dessas coisas. O analítico e o planejador já pensam nessas situações. Como que você pode fazer para balancear esses caras e fazer com que eles se conversem? Faz sentido para você? E isso acaba te servindo também como uma ferramenta de gestão e o manejo dos seus recursos, dos recursos humanos, dos alunos que você lida, e não apenas em benefício da produtividade, mas também no modo de você conseguir criar métodos e dinâmica para que você consiga colaborar ainda mais de forma eficaz com os seus alunos, com que você faça com que cada um gere resultados de acordo com a sua personalidade, não só da forma como você pensa, mas entrando no mundo dele, mais uma vez eu digo isso, para que você consiga extrair o melhor de cada perfil. Se você entende o perfil de cada um, por mais que você tenha uma planilha de treino específica, você vai conseguir adaptar ela para cada perfil. Existe aluno que não liga de treinar 1 hora, 2 horas. Agora já tem cara que precisa treinar rápido, tem que ser mais... No meu caso, quando eu vou treinar musculação, por exemplo, eu gosto de um treino rápido, de um treino intenso. Por quê? Hoje o meu perfil ele é mais voltado para dominância, eu sou mais dominante e analítico. Porém, o lado dominante, ele quer um treino rápido. Eu quero entender o porquê que eu estou fazendo aquele treino, mas um treino muito rápido, meticuloso, que me dê resultado. Por isso, hoje eu entendo isso. Mas muitas vezes, quando o professor vai passar uma planilha de treino com o aluno, ele não sabe, ele não entende o perfil do aluno. Então, ele vai se basear pelo quê? Pelo quê? Muitas vezes, cara, me fugiu o nome aqui agora. Ele vai se basear pela avaliação física. Lembrei. Então, se baseando pela avaliação física,
ele vai olhar o quê? O padrão fisiológico daquele aluno. O tanto de MC, o tanto de taxa de gordura, o tanto de massa magra. Então, de acordo com a fisiologia, está indicando que essa pessoa precisa de um treino X. Mas será que essa pessoa está adequada ao seu perfil, o treino que você vai passar? Será que você buscou entender qual é o objetivo daquela pessoa em estar buscando academia, em estar buscando emagrecimento? Então foge só da questão fisiológica e vai para o campo de você entender o ser humano, vai para o campo de você entender os comportamentos. Faz sentido para você? E aí, por outro lado também, você acaba... Imagina que por um outro lado, dentro das pessoas nas quais você atende, um perfil comunicador muito forte pode prometer mais do que realmente são capazes de cumprir. Muitas vezes o comunicador ou extrovertido, as pessoas perguntam para ele, mas você consegue passar tal treino? Ah, consigo, vou fazer isso, tal, que não sei o quê. E às vezes ele promete mundos e fundos, esquece de planejar, e aí daqui a pouco ele não dá conta. Às vezes acaba se atrapalhando com o horário, na gestão do tempo, porque ele quer entregar, ele gosta de pessoas, ele gosta de estar com pessoas. Faz sentido para você? Então é muito importante tomar cuidado com cada perfil. Ele tem um caráter muito impulsivo, esse perfil que eu estou te falando agora. Imagina uma equipe que tenha uma equipe ou dentro de uma academia com muitos perfis dominantes. Geralmente eles estão voltados para resultados de forma frenética, quer ver as pessoas. Imagina um dominante que olha ali uma pessoa, começa a treinar hoje, fala, vamos fazer, vamos treinar, você vai crescer, você vai ficar assim. Será que é isso que aquela pessoa quer? Imagina um dominante, ele está conversando com uma pessoa que é extremamente extrovertido, um analítico. Aí ele vai falar, tá, mas para que eu quero crescer? E aí, nisso ele vai querer saber tintim por tintim qual é a base técnica, de que forma que vai fazer, como que vai fazer. Então tem que tomar muito cuidado. E as pessoas com esse perfil de dominância, elas são muito objetivas e diretas, não gostam de muito... geralmente não é tão comunicador assim. Então, muitas vezes ela não gosta de perder tempo com detalhes igual ao analítico. E muitas vezes ela vai concentrar todos os seus esforços na realização da tarefa. Pronto. E aí, imagina um professor dominante, extrovertido, imagina que ele se comunica bem, dominante, que detesta papéis, e aí você pega um cara que é planejador e analítico. Como que você vai fazer para esses dois conversarem? E muitas vezes os planejadores, por serem mais calmos e confiáveis, embora menos comunicativos, eles tendem a ser facilmente, ter uma convivência mais fácil. Não digo que é um perfil mais neutro, mas eles conseguem andar aí ao longo desses outros três perfis, do dominante, do extrovertido, do analítico. Faz sentido para você? Porém, na execução da tarefa, ele age com muita tranquilidade, ele é muito calmo, muito passivo. Imagina um cara desse lidando com um aluno que é dominante. Só que muitas vezes ele acaba, nesse sentido, postergando as coisas ou adiando as coisas. É um perfil muito procrastinador. Às vezes ele tem várias ideias, quer fazer um monte de coisa, mas tem medo do que vai fazer, acaba procrastinando e acaba deixando as realizações que ele está buscando em nome de um melhor planejamento, em nome de uma melhor estratégia. Ou seja, só quando estiver perfeito, ele vai falar que está dando aula de personal, talvez ele vai buscar mais um conhecimento aqui, mais um conhecimento ali, independentemente da urgência de resultado. Às vezes o mundo pode estar caindo, mas ele vai buscar a melhor estratégia, o melhor planejamento. Então esse perfil tem que trabalhar um pouco mais na tomada de ação. Faz sentido para você? E para você ter uma ideia, os analistas eles nunca deixam passar um detalhe. Você é aquele tipo de professor que gosta de tudo nos seus mínimos detalhes? Então, assim, tudo precisa estar feito com um método, cumprindo detalhe, com as metas definidas, seguindo um passo a passo bem rígido que ofereça segurança, garantias e até mesmo perfeccionismo. O analista e o planejador, eles andam muito juntos. E para pessoas com esse tipo de perfil, a pressão ela tem de ser feita, a pressão ela tem um efeito mais devastador, porque elas detestam pressão, elas querem fazer tudo certinho no seu mínimo detalhe. Então, se você pressionar uma pessoa dessa, imagine um perfil dominante, professor dominante pressionando um analista.
que você acha que vai dar? Às vezes você vai perder o aluno, você não vai, esse aluno talvez vai falar mal e às vezes ele nem sabe o porquê, mas às vezes porque não casou os perfis. Então você tem que ter muito cuidado nesse sentido, você tem que olhar muito bem e entender esses perfis. Então, quando excessivamente pressionados, os analistas eles acabam se fechando ou acabam saindo de cena, deixando tudo para trás. Porque, tipo, pô, não quero pressão, chega, cara, não é para mim, pô, ter resultado desse jeito, pô, tem que treinar assim, não vou mais fazer, e vice-versa. Às vezes até o professor também acaba ficando incomodado, dependendo se você tem esse perfil analista. Você já pensou dessa forma? Você já chegou a se ver dessa forma dentro do seu perfil? E se você for ter uma ideia, dentro das áreas distintas que você pode estar andando, que você pode estar se vendo, que você está analisando nesse momento, você deve avaliar o perfil de cada pessoa, de cada aluno com o qual você está lidando. Quando você se autoconhece, quando você entende o seu perfil, vai ficar mais fácil para você entender o perfil de cada aluno, o objetivo de cada um, por que cada um quer uma coisa, mas a forma também de motivar cada tipo de perfil. Então você já sabe, para você motivar um dominante, agora você sabe que ele é movido a desafio. O extrovertido, ele gosta de estar com pessoas e é muito comunicador. Então é muito importante você se comunicar bem com esse cara. Ele gosta de desafios também, ele gosta de ser desafiado, mas ele não gosta de muita rotina também. Ele quer resultado rápido, senão ele vai desmotivar também. O analista, muito pelo contrário, ele já quer os detalhes, ele quer saber os porquês, ele não tem pressa ao longo da jornada. Então o resultado para ele pode demorar um pouco mais, desde que você passe segurança para ele. Faz sentido? O planejador é a mesma coisa. Às vezes você vai pedir, às vezes ele vai precisar seguir. Imagina um planejador seguindo uma dieta. Ele sabe o que tem que fazer, mas às vezes ele vai procrastinar. Mesma coisa no treino. Ele sabe que tem que treinar, mas pode ser que ele procrastine. Como que você faz para motivar essa pessoa dentro do seu perfil, mas que você consiga entrar no dela? Faz sentido para você? Ou seja, quanto mais perguntas em cima de cada perfil você puder fazer, quanto mais perguntas você puder identificar junto com a pessoa com a qual você está conversando, até para você identificar o perfil desse aluno, vai ser melhor, porque você vai conseguir entender como você pode acessar ele da melhor forma possível. Faz sentido para você? O desafio que eu deixo para você aqui agora é você olhar para você e entender qual é o seu perfil, mas você deve pensar, Douglas, como que eu vou fazer para entender meu perfil? Eu te dei um detalhe básico de cada um desses perfis. Então, dentro dos seus comportamentos e atitudes hoje, qual é o que mais se assemelha a você? Mas, ao mesmo tempo, se você tiver interesse em saber melhor ainda qual é o seu perfil, deixa aqui nos comentários ou entre até em contato comigo nas redes sociais, por aqui mesmo, e a gente vai batendo um papo, talvez até para você fazer a sua análise de perfil, entender qual é o seu perfil e ainda se autoconhecer melhor e entender ainda melhor os seus alunos. Faz sentido para você? E uma outra coisa é de que forma que você pode acessar e melhorar a comunicação com os seus alunos e possíveis alunos, para que você possa aumentar ainda mais o seu número de vendas e ao mesmo tempo também aumentar a fidelidade dos seus alunos com você. Fez sentido para você? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido a análise ou os perfis aqui que eu trouxe aqui para você e eu estou à sua inteira disposição. Um grande abraço e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço do coach.